Shalom, tropa de elite de Jesus. Que alegria recebê-los nessa sala Zoom. Que alegria. Eu quero também saudar aqueles que vêm pelo YouTube. Vocês também são muito bem-vindos. Eu sou a Fabiana, sou casada com o Rony, nós temos 3 filhos, e eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. E quero dizer algo ao coração de vocês, que não apenas o tropa é tropa, mas todo filho que saiu das trincheiras e sabe quem é em Cristo e não tem medo da batalha, está à frente, conquistando o território, está conquistando o território, está crescendo, avançando. Esse é Tropa de Elite de Jesus. Nós todos somos a noiva de Cristo. Não existe placa, não existe, existe apenas o filho e a noiva. Nós entendemos hoje que nós somos noiva e nós estamos nos preparando para bodas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. O Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra de incentivo, de estímulo, uma palavra de encorajamento para este ano. Amém? Uma palavra de shalom, uma palavra de plenitude. Amém? Glória a Deus. Eu peço que vocês abram comigo em Lamentações. Fabiana, é uma palavra de encorajamento, mas abre em Lamentações? Mas vocês vão entender. O Senhor, Ele vai alinhavar coisas tão maravilhosas nessa tarde. Amém, minhas irmãs? Lamentações, capítulo 1, e o versículo é o 20. Lamentações 1, versículo 20, amém? Que diz assim: olha, Senhor, porque estou angustiada, turbadas estão as minhas entranhas. O meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, em casa está a morte. Meus irmãos queridos, noiva de Cristo, que aguarda as bodas, este é um cenário terrível. O cenário que esse profeta está lamentando é terrível, de completa desolação, mas percebam o tamanho da misericórdia do Senhor que estamos vivendo no Brasil, gente. Tem muitos irmãos que estão com receio, que é um cenário terrível, que para eles há uma desolação. Muitos querem sair do Brasil, muitos estão pensando em sair do Brasil. Mas vejam a misericórdia do Senhor, a grande misericórdia do Senhor. Eu quero falar algo para vocês, trazer ao conhecimento. O Senhor, Ele chamou Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Minhas queridas irmãs, Abraão obedeceu, ele não ficou ouvindo este ou aquele outro, ele ouviu e fez, e foi. E ele sabia onde ele estava indo? Não, ele não sabia, ele não tinha nem ideia do que ele estava fazendo, mas ele obedeceu. E depois nós sabemos que Abraão teve o filho da promessa, e depois teve as 12 tribos, e o que aconteceu? José, ele foi vendido pelos seus irmãos, olha a desolação. José foi vendido, e ele foi mantido preso, e depois o que aconteceu? Minhas irmãs, ele se tornou governador, o improvável, algo que não estava nem sendo cogitado. Vocês acham que José orou alguma vez isso? Vocês acham que alguma vez José pensou sobre isso? Eu quero ser governador de uma potência. Não, não. E depois disso, depois que José morreu, a parentela morreu toda, o povo se esqueceu da grandiosidade do governo de José e houve a escravidão. Acompanhem, pensem, meditem nisso. E aí o povo começou a clamar. O que nós estamos fazendo
Neste período, irmãos, nós estamos clamando, aleluia. E o Senhor faz brotar naquele meio um libertador, e esse libertador é Moisés, que foi criado na cova dos leões, lá na casa do inimigo, e lá ele foi criado. Então, não olhemos por vista, não vivemos por vista, amém? Então, Moisés viveu toda aquela situação com o faraó, porque Jesus estava desde sempre, havia dito desde sempre, desde antes da fundação do mundo, está consumado, tetelestai. E aqui, Moisés estava caminhando através das obras já concluídas, e Moisés viveu um faraó com o coração endurecido, porque Deus queria mostrar para ele que ele era Deus. Olha só, gente. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos caminhando através de obras já concluídas. Nada é novo para o Senhor. Ele já viu tudo. Ele viu todo o seu pensamento, desde o início da sua vida até o final de sua vida. Aleluia! Então, eles tiveram que passar pelo deserto. Meus irmãos, o deserto não é lugar de permanência. E o deserto, todo mundo diz, estou passando por um deserto, é horrível. No deserto não falta alimento. No deserto a sandália não estraga, não incha o pé, a roupa não estraga. Tudo cresce no corpo. O deserto é onde nós aprendemos a olhar unicamente para o Senhor, unicamente para o Pai. E é Ele que nos ensina sobre a dependência. Aleluia! Nós entendemos que Moisés ele não pôde entrar na Terra Prometida, e tem várias discussões teológicas acerca disso, mas não é o mérito hoje dessa administração. Josué teve que completar essa trajetória, porque o Senhor não nos deixa na mão nunca, nunca. O Senhor não permite que sejamos confundidos jamais. Amém? Jamais. E entramos na época de Juízes. Meus irmãos, Juízes era dar trevas. Eles faziam o que eles queriam. E aí, quando o Senhor permitia que eles fossem escravizados ou tomados, eles clamavam e o Senhor levantava um juiz. Sabe o que é isso, irmãs? Misericórdia. Isso é misericórdia. Não é porque eles eram obedientes, não. É porque o Senhor, ele é misericordioso. Ele é misericordioso. E depois, nós vimos tantas coisas. Eli, que não educou seus filhos, que o Senhor acabou com a geração, acabou. Aí o Senhor levanta Samuel. Samuel, além de juiz, profeta, ele era sacerdote. Você está achando pouco ser só filho? Mas você é tudo isso. Você é sacerdotisa, você é sacerdote, você é profeta, você pastoreia, você é tudo aquilo que o Senhor está te incumbindo de fazer. Amém? Não fique pensando assim, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Você é aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Amém? Só que Samuel também não instruiu seus filhos da forma como deveria instruir. Pega a chave aí, irmãos. Instrua seus filhos. Instrua os seus filhos. Aí o povo quis um rei, porque olhou para todas as outras nações e queria ser igual a todas as outras nações. Ei, você é diferente, você não é igual a todo mundo. O Senhor não te chamou aqui para ser igual a todo mundo. A nação brasileira não é igual às outras nações. A nação brasileira é diferente. E não importa se está sendo governada por um ímpio, não importa. Quem comanda a nossa vida é o Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E foi estabelecido reis. Foram estabelecidos reis. Mas o Senhor enviava seus servos, os profetas, para falar a sua vontade. Mas o que acontecia? Nada. Eles não mudavam. Eles permaneciam em rebeldia. E após, meus irmãos, as muitas multiplicações das misericórdias do Senhor, em contrapartida à rebeldia do povo que o seguia,
Não houve outra alternativa. Escutem, não houve outra alternativa, exceto que foi profetizado pelo profeta Jeremias. Não houve, gente. Deus deu todas as chances. E não deu? Ele deu, sim, todas as chances. Ele falou reiteradas vezes. Ele falava e falava reiteradas vezes. Minhas queridas irmãs e irmãos, no texto de Jeremias, capítulo 52, vamos abrir lá Jeremias, capítulo 52, o versículo 12. Do 12 até o 15, que diz assim: no 10º dia do 5º mês, do 10º ano, do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor. Consegue pensar sobre isso? Ele queimou a casa do Senhor. E ele também queimou o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Então, o chefe da guarda levou cativos mais pobres do povo, o resto do povo que havia ficado na cidade, até o 16, eu vou ler, tá, gente? Então, o chefe da guarda levou cativos mais pobres do povo, amém? Os mais pobres do povo, o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, o restante da população. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Guardem isso, isso aqui é uma chave. Isso é uma chave, vinhateiros e lavradores. Então, meus irmãos, após inúmeros avisos, o Senhor, o que ele fez? Ele tirou a destra. Ele tirou a sua destra, que estava protegendo o povo, que era a menina dos seus olhos. Meus irmãos, vocês acham que o Senhor, ele se alegrou com isso? Não, ele não se alegrou. E aquela população ali, já estava a maioria escravizada, e havia poucos ali, né? Poucos. E o que acontece? Para aquela população que restou e aquela que foi embora, não havia mais jeito. Tudo estava perdido, não tinha mais solução. O templo estava destruído, os muros estavam destruídos, o palácio real estava destruído, todas as construções importantes estavam destruídas. O restante do povo sendo levado como escravo, eles foram escravos. Mas eu quero dizer hoje para vocês, ainda há esperança. Ainda há esperança. Qual é o pai que destrói a sua descendência? Qual é o pai que permite que a sua descendência seja totalmente destruída? Não há pai desse jeito. Principalmente o Todo-Poderoso. Isso não é diferente de mim, de você, não é diferente da nação brasileira, não é diferente da igreja da noiva que está aqui. Amém? Então, o que aconteceu? Os planos dele a respeito dos seus filhos, a Felizarda falou hoje isso, são pensamentos de paz, não é de mal, são pensamentos para nos fazer prosperar. Aleluia, 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 glória a Deus. Queridas e queridos, em Jeremias 52:16 fala que ele deixou para trás vinhateiros e lavradores. O chefe da guarda, usado pelo Senhor, ainda que ele seja ímpio, mas ele foi usado pelo Senhor, porque o Senhor usa quem ele quer. Amém? Ele usa o que ele quiser, ele faz o que ele quiser, ele é o Todo-Poderoso. E os planos de Deus jamais serão frustrados. Amém? Amém? Recebam isso no coração de vocês. E vinhateiros e lavradores aponta para uma promessa de restauração. Amém? Promessa de restauração.
Vamos trazer à memória, vamos trazer na memória agora um texto de Jeremias também, que é capítulo 46, versículos 27 e 28, onde o Senhor diz assim, ó, não tenham medo, não se espantem, porque eu mesmo de longe, diz o Senhor, vou livrar meu povo do cativeiro. Ele disse isso. Ele falou isso. E essa palavra ecoa até hoje, e ecoa essa palavra no Brasil. Amém? No Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, como e por que nós podemos pensar desta forma, meus irmãos? Que é uma palavra, é uma promessa de restauração. Como? Vamos trazer à memória Gênesis, capítulo 9, e o versículo 20. Oh, glória! Glória a Deus. Onde Noé, ele se tornou um lavrador. Olha que tremendo. E ele plantou o quê? Uma vinha. Aleluia. Aleluia. O que a vinha aponta, meus irmãos? Para onde a vinha aponta? A vinha quer dizer um campo de trabalho espiritual, mas também significa o povo de Deus, casa de Israel, ou também o reino de Deus. Minhas queridas e meus queridos, eu peço para vocês, por favor, abrir Isaías capítulo 5. Capítulo 5 e o versículo é o 7, que diz assim, ó, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Amém? Mas vamos refletir na misericórdia de Deus. E onde entramos nessa misericórdia? Onde que nós entramos nessa misericórdia? Quando Jacó, olha só aqui as chaves sendo liberadas. Quando Jacó colocou seus netos entre as suas pernas, os filhos de José, vocês sabem disso, né? Amém? Todo mundo sabe disso. O que ele fez naquele momento, gente? Ele adotou aqueles meninos como se fossem seus. Então, a partir desse momento aqui, nós conseguimos visualizar mais ou menos a grandeza da misericórdia de Deus. Adotados. Nós somos adotados. Amém? E ainda que não se compreenda de verdade o que isso representa na totalidade, nós teremos a possibilidade de nos achegar ao trono da graça. Amém? Glória a Deus, nós temos essa possibilidade de nos achegar com intrepidez até o trono da graça. Aleluia! Pois nós, meus irmãos, cada um dessa sala aqui estavam em ruínas. Eu estava em ruínas, eu estava separada de Deus. Cada um de vocês também estava. Como as ruínas de Jerusalém. Nós éramos como as ruínas de Jerusalém. Tudo queimado, incendiado. Como no início dessa ministração, que o chefe da guarda colocou fogo em tudo. Jesus precisava vir. Amém? Glória Jesus precisava vir. Amém, Deus. Para deixar de ser apenas uma sombra profética. E tudo isso se tornar realidade. Ou seja, a nossa adoção. Nossa adoção. Amém? Então, eu quero falar algo para vocês que o Senhor construiu em mim e foi, no primeiro momento, muito forte, mas fez todo sentido. Jesus, meus irmãos, ele veio antes do tempo determinado para ele vir. Como assim, Fabiana, antes do tempo? Não está escrito que tudo tem seu tempo determinado? Não está escrito isso? É, Fabiana, está escrito isso, lá em Eclesiastes. Mas eu quero que vocês prestem atenção num texto de Mateus, capítulo 8, versículo 29. Mateus, capítulo 8, versículo 29. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Olha a chave aqui, gente. Antes do tempo? Amém. Mas, Fabiana,
E quanto ao texto de Eclesiastes? O que quer dizer o texto de Eclesiastes? Gente, fique tranquilo. Fique tranquilo. No texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, o que diz, gente? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Tomem posse disso. As misericórdias do Senhor são inefáveis. E o que acontece com as misericórdias do Senhor? Elas antecedem as bênçãos. Elas antecedem as bênçãos. Elas vêm de forma antecipada. Cristo é bênção, Cristo é salvação, Cristo é eternidade. Deus enviou Cristo antes do tempo. Creiam, creiam. Trazem as bênçãos antes do tempo. Está escrito que tudo é possível àquele que crê. Creiam, tragam isso na memória de vocês. Mas como é que nós vamos saber que Jesus veio antes do tempo? Vamos para Gênesis. Vamos refletir em Gênesis. Gênesis, quando o Senhor colocou o homem, quando ele formou o homem, ele disse que tudo era muito bom. Não é verdade? E no dia seguinte, o que ele fez? Ele descansou. Porque ele tinha completado uma obra linda, maravilhosa, perfeita. E lembrando que cada ano para Deus é como se fosse 1000 anos para nós. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3. Cada dia representa a 1000 anos para nós. Então, nesse critério, vamos pensar, nesse critério, Jesus teria que ter vindo 6.000 anos após a criação. 6.000 anos. Amém? Porque ele é o último Cristo. Amém? Pegaram? Pegaram? Ele é a obra perfeita, ele é a redenção. Aleluia, aleluia. Mas como é que a gente sabe disso? Porque os judeus, eles não contam o tempo como nós, eles contam o tempo desde a criação. Amém? Então, agora é 5.783. Então, pensando assim, a grosso modo, Jesus nasceu por volta de 4.000 anos após a criação. Antes. Amém? Quando Jesus veio, confirmou-se a entrada dos gentios para a família de Cristo, por adoção, conforme a sombra profética de Jacó e seus netos. Amém, irmãos? Quando Jesus atendeu a Cirofenícia, lembram disso? Em Marcos, capítulo 7, ali o relógio profético parou. Parou. Porque todos nós tínhamos que estar aqui. Porque todos nós tínhamos que conhecer o Senhor. Porque todos nós poderíamos nos adentrar à eternidade. Aleluia. Aleluia. Porque andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um fazia o que achava melhor. Mas sobre Jesus recaiu a iniquidade que era sobre nós, que era nossa. Isso está em Isaías 53. Mas precisou Jesus morrer para resolver o pecado. Segundo Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, mas ele também precisou ressuscitar para que todos nós tivéssemos a vida eterna. Aleluia! Conforme João capítulo 11. Mas, meus irmãos, eu quero contar algo a vocês. Quero contar uma coisa para vocês. Em Josué, capítulo 16 e 17, esses 2 capítulos, eles falam sobre herança. Herança para Manassés e Efraim. Que isso aponta para mim e para vocês. Nós somos Manassés e Efraim. Nós somos os adotados de Jacó. Nós somos. Amém? Então, nós também fazemos parte dessa herança. Tudo aquilo que José receberia por direito ficou para seus filhos. E José, nós sabemos que também é uma tipologia de Cristo, de Jesus, amém? Olha que tremendo.
Tremendo isso. Nós entramos no lugar de Jesus. Glória a ti, Eterno. Então, vamos receber essa revelação no nosso coração, meus irmãos. Nós já somos herdeiros. Nós já somos herdeiros. E essa é a fé para nos tornarmos mais que vencedores. Amém? É isso que nos torna uma fé aumentada, alargada. Amém? Segundo Romanos, e eu peço para vocês, por favor, lerem esses textos, Romanos 8, versículo 15. Leiam esses textos depois para continuar meditando nessas palavras que foram ditas. A mesma fé que confessamos o nosso Senhor Jesus como nosso Senhor, Senhor da nossa vida, essa mesma fé que a gente não vê Jesus, mas nós precisamos ter fé para dizer que Ele é nosso Senhor e nosso Salvador, é a mesma fé que vai ter que ser usada para tornarmos o que? Cidadãos do reino, tomarmos o reino de Deus. Amém? Entenderam? É a mesma fé, gente. A fé vai nos levar a esse lugar. Essa mesma fé vai nos levar, porque quando nós temos fé, o que acontece? Nós confiamos. Quando nós confiamos, nós abandonamos aquilo que não agrada a Deus, sem esforço. Amém? Em Romanos, capítulo 8, versículos 37 a 39, e eu gostaria que vocês prestassem muito atenção, porque eu vou ler os textos. Diz assim: mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, nós temos que entender que a paternidade, peguem a chave aqui, ela já foi resolvida. A paternidade de Deus, ela já foi resolvida. Nós não temos que buscar a paternidade de Deus, porque ela já foi resolvida. Ela já foi resolvida. Nós não precisamos fazer nada para sermos filhos. Só fé. Quando eu tenho fé que eu sou serva, que ele morreu e ressuscitou por minha causa para ser o Senhor da minha vida, eu recebo o quê? Direito, eu recebo um direito, poder de me tornar filho. É automático. Automático, gente. Os filhos pedem aos pais para nascer, eles se esforçam para nascer ou eles nascem? Nós temos que olhar para tudo que existe para entender a matemática de Deus. Amém? Amém? Nós precisamos crer e somos. Não precisa, gente, a gente não precisa sentir que é filho. Ah, eu tenho que me sentir que eu sou filha, eu tenho que fazer tal coisa para ser filha. Não. Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E esse texto está em 1 João, capítulo 1, desculpe, versículo 12. João 1, 12. Leiam, meditem nesse texto. Meditem. Mas a todos quantos o receberam, que é Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está escrito aqui que precisa fazer, sentir, está escrito aqui que precisa orar, ler a Bíblia 10 horas por dia? Não. Reino é uma coisa, gente. Reino é diferente. O reino, como está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 2, que desde o tempo de João Batista até os dias de hoje, o reino é tomado pelo esforço. Não está falando paternidade, está falando reino. Reino é uma coisa, paternidade é outra, amém? Isso tem que estar bem certo, porque depois que o reino de Deus for pregado, for ministrado em todas as nações,
ele vem, não está falando sobre a paternidade, está falando sobre o reino de Deus. E nós precisamos ensinar todas as nações o que é o reino de Deus. Amém? Reino de Deus é diferente de paternidade. Esta questão está pacífica, a paternidade está resolvida. Agora nós precisamos entender que fé é essa. Essa fé significa consciência, eu aumento a minha consciência. Aumentar a consciência significa sobriedade, deixar de ficar no automático, deixar de a vida me levar, a vida leva eu. Não. Todo mundo fala que temos que ser intencionais, amém? Tem que ser intencional para educar o filho, tem que ser intencional no trabalho, tem que ser intencional na rua. Isso aqui é consciência. Aumente sua consciência hoje. Aumente a sua consciência hoje. E isso vai nos levar à atmosfera de noivado, porque nós somos a igreja, sim. Nós somos filhos, sim. Mas nós também somos a noiva. Amém? A noiva de Cristo. Nós precisamos crescer nessa consciência, meus irmãos. Nós precisamos entender que para salvar, Jesus fez tudo. A paternidade, Jesus também resolveu. Agora depende de nós para adentrarmos com intrepidez, com coragem no reino. Amém? Reino. Aleluia. Nós temos o que? Mudar a nossa mente. Nós temos que permitir que o Senhor transforme a nossa mente. Queridas, eu sempre lembro, todos os dias da minha vida, o texto de Isaías que diz, deixa as coisas passadas, elas já passaram. Eu estou fazendo algo novo, não consegue ver? Não consegue ver que eu faço algo novo? Eu coloco um caminho no deserto e coloco águas no ermo. É isso que o Senhor está fazendo. A gente não pode limitar o Senhor. Nós temos que entender o que Ele está comunicando e realizar. E João diz, no capítulo 3, versículos 27 e 28, meditem também nesse texto, que a noiva, ela pertence ao noivo. Ela pertence ao noivo. Isso gera o quê? Confiança. E a noiva anda segundo o quê? A vontade do noivo. Porque ela quer agradar o noivo. O prazer da noiva é agradar o seu noivo. Ela não se esforça. Porque a alegria dela, isso é o combustível para a noiva. Queridos, o filho, ele faz birra, entendem? Não vê o filho fazendo birra para o pai, para a mãe? Ele faz birra. Ah, não quero agora. Ah, tem que me dar sinal. Ah, não sei o quê. Ah, não, agora não é meu tempo. Eu não estou capacitada, não sei, não entendo, não fui chamada para isso. Isso é birra, com todo o respeito do mundo. A noiva não, irmãos. A noiva é alinhada. A noiva deseja logo as bodas. Ela corre para isso. Amém? A paternidade, meus irmãos, é o mesmo que graça. Entendam isso no coração de vocês. Paternidade é semelhante à graça. E a noiva é semelhante a reino. Amém? Ficou bem compreendida essa separação? Glória a Deus. Nós estamos avançando. Amém? Amém? Então, o que nós temos que fazer? Uau, o que nós temos que fazer, Fabiana? Qual é a vontade do noivo? Qual é a vontade do noivo? O que ele diz para nós, a noiva? Que devemos fazer obras maiores que ele fez. Amém? Segundo o livro de João, capítulo 14, versículo 12, diz assim, ó, que na verdade, vos digo, aleluia, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas. Eu vou para o meu Pai. Amém? Glória a Deus. Nós somos, preste atenção, irmãos, nós somos a resposta para aqueles que estão sedentos. Aleluia. Você, missionária Ana Rosa, que está na Noruega, você é a resposta para todos que estão com sede aí. Missionária Ana, da Inglaterra, você é a resposta para a Inglaterra, para todos que estão com sede aí.
Missionária Irânia, que está em Nova York, você é a resposta para todos que estão aí nos Estados Unidos. Aleluia! E todos que estão nessa sala aqui são a resposta para onde vocês estão. Irmãos, Lielda, você é a resposta para os sedentos. Missionária Zileide, você é a resposta para todos que estão sedentos. Larissa, você é a resposta para todos que estão sedentos. Missionária Ana Xavier, você é a resposta para todos aqueles que estão sedentos. Missionária Felizarda, você é a resposta aí na Itália para todos que estão sedentos. Angélica, você é a resposta para todos que estão sedentos aí. Josi, você é a resposta para todos que estão sedentos. Aline, você é a resposta para todos que estão sedentos. Natália, você é a resposta aí na Holanda para todos que estão sedentos. Cris, você é a resposta para todos que estão sedentos. Elô, você é a resposta para todos que estão sedentos. Larissa, você é a resposta para todos que estão sedentos. Jana, você é a resposta para todos que estão sedentos. Rony, você é a resposta para todos que estão sedentos. Suzana, você é a resposta para todos que estão sedentos. Carla, você é a resposta para todos que estão sedentos. Aleluia! Nós sabemos o caminho, irmãos. Nós sabemos. Não é nada de novo. Não está um segredo, um mistério. Está bem escrito, bem claro. Amém? Em João capítulo 7, versículo 38 diz, quem crer em mim, ó Jesus falando, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Eu estou quase encerrando. Receba isso no seu coração, meus irmãos. Respira fundo agora. Feche os olhos e declara isso em voz audível. Eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, desde o início, ele nunca perdeu o controle. Nunca, jamais. E nós vimos pelas Escrituras que ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe. E nós estamos à frente daqueles que ainda não o conhecem. Nós estamos à frente, significa que aquele que se antecipa governa, mas ele ajuda os irmãos. Amém? Ainda que o cenário que nós estamos vivendo seja terrível, isso não está acontecendo só no Brasil, meus irmãos, vamos falar a verdade, está acontecendo mundialmente. Tem lugares que nós sabemos que os pais não são os detentores dos filhos, no caso de decidir o que os filhos vão fazer ou não, eles podem ser retirados dos seus pais. Lá na Noruega, eu tenho certeza que é assim, não é missionário. Então, tem lugares que ainda está pior do que aqui. Ainda que estejamos nesse cenário terrível, devastador, você e eu somos os lavradores e vinhateiros deste tempo. Amém? Não vamos temer. Ele está conosco até a consumação dos séculos. E as pessoas, meus irmãos, ao nosso redor, por conta de desconhecer o que já sabemos, irão procurar o reino. E essa é a palavra deste ano. Preste atenção, é isso que vai mover este ano. As pessoas irão procurar o reino de Deus, porque estarão cansadas, desoladas, desacreditadas. E muitos vão dizer, está aqui, está ali, está acolá. Mas nós vamos dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós. Aleluia! Louvado seja teu grande nome. Obrigada, Jesus.